boa noite. Está no ar aqui pelo canal 16 o programa Câmara Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Conselho de Desenvolvimento da Região da Produção, o CORED. Comigo, a presidente do grupo, então, Munira Awad. Boa noite, Munira. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Paulo. Munira, a gente sabe que o Estado ele é dividido em regiões. Se eu não me engano, são 28 regiões e o Passo Fundo pertence, então, ao CORED Produção. Inicialmente, então, para iniciarmos a entrevista, o que compete ao Conselho? Para que ele serve? Bom, Paulo, deixa eu só situar um pouquinho essa questão da regional. Na verdade, nós somos em 28 conselhos, 28 COREDs, e esses 28 COREDs estão localizados numa divisão que o Estado fez, que é as funcionais. Nós pertencemos, o CORED Produção pertence à Funcional 9. Dentro da Funcional 9, a gente tem mais 5 COREDs que pertencem a essa funcional, que é o CORED Botucaraí, sua sede é Soledade, Nordeste, que é Lagoa Vermelha, que hoje está em São José do Ouro, a sede, Norte, que é Erechim, que está na URI, porque o presidente é da URI, é o diretor da URI. Para o lado de Palmeira, nós temos o Rio da Várzea, que tem toda aquela região lá, e o Alto e Médio Uruguai, que está localizado no município de Frederico, que é a sede do CORED. Então, nós pertencemos a uma funcional. São 9 funcional do Estado, nós somos a última funcional, funcional 9. E o que compete, então, a esse conselho? O conselho, nós completamos, inclusive, agora dia 14 de junho, o CORED Produção completou 25 anos. O papel do CORED, dos conselhos, está na sua essência, é o desenvolvimento regional. Se preocupa com as questões socioeconômicas da cidade, da sua região, né? Nós somos em 21 municípios, e ele trabalha com os diferentes atores, os atores, lembrando que são os prefeitos, os gestores públicos, o executivo, o legislativo. Nós temos como uma base de apoio os presidentes dos conselhos de desenvolvimento municipais, que a sigla é COMUD, né? E esses conselhos nos ajudam a pensar o desenvolvimento com qualidade de vida, um desenvolvimento socioeconômico que possa ter mais empregos, que possa desenvolver não só a cidade, mas a região. Esse é o papel do conselho, é o desenvolvimento regional sustentável, harmônico, que tenha equidade no desenvolvimento, seja na equidade de gênero, seja na equidade de todos os atores que estão envolvidos. Então, não são ações isoladas para uma ou para outra cidade, é pensando na região toda. Pensando na região toda. O objetivo maior do Conselho é esse, é cuidar, é estar junto com todos os atores que demandam alguma ação, alguma atividade que possa vir a desenvolver a região. Esse é o papel do Conselho. Fazendo, então, a interlocução entre a gestão pública, digamos assim, e a comunidade? A comunidade, os empresários, o poder legislativo, enfim, a gente faz, e tanto que a Assembleia do CORED, tanto a nossa quanto as assembleias de todos os 28 COREDs, ele está lá no seu estatuto de que quem faz parte das instituições de ensino superior, faz parte do Sistema S, faz parte de todos os sindicatos, patronal, dos trabalhadores, fazem parte também os COMUDs, né? O executivo e o legislativo. Pois é, porque isso que eu ia te questionar com relação ao COMUD. O CORED, o Conselho Regional, ele tem que trabalhar juntamente com o COMUD de cada município, então, que é o Conselho Municipal. Aqui em Passo Fundo, como é que está essa mobilização? Bom, aqui em Passo Fundo, na verdade, nós tivemos 2 momentos aqui em Passo Fundo, né? A gente tinha um presidente, daí, pelo afastamento desse presidente, assumiu, nós tivemos na minha gestão, a gente teve 2 presidentes de conselhos, né? Eu, honestamente, não tenho nenhuma forma de falar nesse momento, assim, como está, porque a gente tem algumas dificuldades, porque a cidade é muito grande. E aproveitando isso, a gente sempre tem dito assim, que como é que a gente faz com as cidades maiores, ou seja, como Passo Fundo, como Marau, como Casca, como Carazinho, Carazinho tem 42 mil, quase 62 mil habitantes hoje, né? Passo Fundo tem quase 200 mil habitantes, né?
Para a gente fazer um trabalho aqui, a gente precisa ter, talvez, câmaras setoriais, mais organizadas, no sentido do CORED, né? A gente espera, Paula, na verdade, que haja, principalmente em Passo Fundo, né, um trabalho dos presidentes, dos COMUDs, um pouco mais efetivo. E por que eu digo isso, efetivo? Porque é importante, nós temos assim, a gente tem observado que os municípios menores, com até 10 mil habitantes, existe uma facilidade de chamar a comunidade, né? A comunidade está sempre muito presente nas ações, né? Do gestor público, do legislativo, das ações, né, que possa estar desenvolvendo o município. Porque é mais fácil de trabalhar lá. Aqui eu vejo um pouco hoje com dificuldades, né, da gente fazer um trabalho, vamos trabalhar assim, vamos pensar na consulta popular. Nós temos um problema, nós temos tido um problema recorrente aqui em Passo Fundo, nas duas consultas, né, de a gente não conseguir atingir, né, o número que a gente gostaria de atingir para poder receber as demandas ou os programas hoje, né? Então, mas acho que é um processo, né? E Passo Fundo, como Carazinho, como Casca, né, tem que identificar como que a gente pode fazer esse novo movimento, né? Nós passamos por uma consulta popular, né? Essa consulta popular, ela teve alguns critérios esse ano que não tinham nos outros anos anteriores. E quais eram esses critérios? Nós tínhamos um critério que era, primeiro, o que aconteceu esse ano na consulta popular. E que eu gostaria de deixar bem claro a todos que nos ouvem nesse momento, que nos assistem, de que a consulta popular é uma das atividades dos conselhos. Ela não é só a consulta popular. E não passa só pelo conselho isso, né? Mas vamos falar um pouquinho do consulta popular. É um caderno de diretrizes que vem do Estado, que vem pronto com as secretarias, de acordo com as demandas ou as necessidades que as secretarias entendem que deve ser absorvido naquela consulta, e tem que ser votado isso. Nesse ano, a consulta ela teve um diferencial. Primeiro, que a consulta tem ocorrido sempre em um dia. Nesse ano foi em 3 dias. Ela deixou de ter a material impresso, a cédula impressa. Ela passa a ser offline e online. E também pelo sistema SMS. Com critérios. Por exemplo, o município, vou citar Passo Fundo. Passo Fundo, para poder atingir o primeiro critério, que era o programa versus eleitores, que era 2%, se não me falha, 1,5%, para atingir a população, para poder vencer essa etapa e passar para a segunda, que era a votação no programa, o Passo Fundo tinha que fazer 3 mil votos. A média era 3 mil votos. E a gente não conseguiu aqui em Passo Fundo. Se você me perguntar por que, eu não tenho essa... Porque são 200 mil pessoas. Eu fico pensando... E a mobilização foi grande, né? O que a gente falhou, né? E eu me coloco junto, né? No que a gente falhou aqui em Passo Fundo, que a gente não conseguiu atingir esse percentual. Em detrimento, Carazinho tem 42 mil eleitores, dos 59.700 que tem da população, 42 mil são eleitores, se conseguiu quase 3 mil votos, e que lá precisava de um número menor, um percentual menor, desculpa. Enfim, então, a gente acha que talvez esse planejamento estratégico, que está acontecendo já desde maio, ele vai dar uma outra roupagem, vamos dizer assim, à consulta popular. Porque a partir desse planejamento estratégico que está sendo feito pela Universidade de Passo Fundo, porque foi a instituição que, a partir de um edital que o CORED abriu, ganhou, né, esse processo licitatório, os seus técnicos estão fazendo um trabalho de atualização do planejamento estratégico que já foi realizado em 2010. Evidentemente que nós tivemos um tempo muito maior lá. Aqui a gente tem 8 meses, Paulo, para trabalhar. Então, a gente está fazendo um recorte realmente de atualização. Mas o interessante que é nessa proposta é de que passa a ter uma carteira de projetos. O Estado do Rio Grande do Sul, por meio dos 28 COREDs, passam a ter uma carteira de projetos. Essa carteira de projetos são demandas para projetos de desenvolvimento regional. Ele deixa de ser uma demanda apenas para Passo Fundo, para Carazinho, para Pontão, para Vila Maria, para Ernestina, para Almirante Tamandaré e os outros tantos.
dos 21 que a gente tem. Mas ele passa a ser uma carteira de projetos regional e a consulta popular vai estar muito ligada a essa carteira de projetos. Pois é, porque a gente observou na consulta popular, na votação deste ano, que aconteceu no início de julho, que a prioridade realmente era o desenvolvimento regional. Sim. E muita gente vinha questionar que segurança, saúde ficaram de fora destes programas para serem votados, né, Munira? Isso. Bom, na verdade, a segurança já faz 2 anos que ela não está sendo contemplada, né? E o porquê, e por que não está sendo contemplada, não sou eu que vou dizer o porquê, né? Mas quem porque define isso? É o órgão. Tem uma votação também para saber o que vai ir na cédula de votação. Mas, na verdade, Paula, o que acontece? O Fórum dos Coredes, os 28 presidentes Coredes participam sempre na segunda quinta-feira do mês de uma reunião ordinária em Porto Alegre, dentro de um espaço da Assembleia Legislativa. Nesse fórum, a gente recebe, e essa é a nossa crítica, e que é para além desse governo, de outros governos, enfim, é que a gente recebe um caderno de diretrizes pronto, onde as secretarias já determinam quais são as áreas que poderão ser votadas. Nós não temos essa ingerência sobre o que tem que ser feito. E nesses 2 anos, foi retirado a Secretaria de Planejamento, junto com os órgãos públicos, entendo eu, que foi retirado a segurança. E também a questão da saúde. O que aconteceu? Mas o que mais também é importante que a comunidade saiba, de que tudo passa por assembleias, Paula. Então, eu posso desejar que tenha na educação uma formação continuada, como aconteceu esse ano, que, por exemplo, a agricultura estabeleceu as estradas vicinais com um recurso, enfim. Daí, a Assembleia define também o que vai ficar ou o que não vai ficar na cédula. A presidente do Cored tem a responsabilidade de fazer a articulação do processo, né? Mas o poder decisório é de todos aqueles atores que eu falava anteriormente, né? São eles que vão dizer, bom, com esse volume, com esse valor que é parco, mas que é importante, porque, na verdade, o que a gente tem que entender essa consulta popular. A consulta popular é um programa de Estado e não um programa de governo. Ela tem uma lei que a protege. O que é importante, que talvez a gente tenha que fazer uma discussão ampliada, é de que o valor nós não temos um percentual hoje de valor para a consulta popular. É o governo do Estado que nos seus 4 anos determina o valor que tem que ser alocado para a consulta popular. Por exemplo, para esse ano, na verdade, que foi a votação neste ano e o orçamento é para 2017, qual foi o montante? Não... 1.536.000. Esse foi o valor. Para a região do Cored de produção. Para a região do Cored de produção. Para o Cored, para o Fórum dos Coredes foi 60 milhões, né? E desses 60 milhões, então, é dividido entre os Coredes, né? O que é importante, mas eu gostaria de resgatar um pouquinho o que aconteceu de 2015 para 2016. Também foi mais ou menos esse valor, 1,5 milhão, e lá nós tínhamos 60 milhões naquele momento lá, e esses 60 milhões também foi dividido entre os 28 Coredes, tem uma questão do número de ideias e DH dos conselhos, né? É esse o valor que determina o rateio do valor maior, mas o que é importante é que dia 31 de março, desculpa, foi determinado pelas secretarias que todas as prefeituras deveriam encaminhar os seus planos de trabalho. Porque depois da consulta, tem outras ações que precisam ser feitas. As prefeituras precisam trabalhar, elaborar os projetos, os seus planos de trabalho, dizer aonde que quer que essa demanda venha, né? Se foi da educação, daí é a Secretaria de Educação, a Coordenadoria de Educação com a escola, diretamente com a escola, que ela vai dizer o que ela precisa lá. E, em função disso, o que aconteceu? Então, até dia 31 de março, a gente encaminhou todos os planos de trabalho. A gente, que eu digo, são os municípios, né? A gente é só a ponte, né? E o que aconteceu? Agora, no final de mês de maio, foi assinado 300 projetos pelo governo do estado no Palácio Piratini. Mas dos 50 milhões, a gente ontem, inclusive, teve uma reunião com o governo do estado, está em aberto ainda em torno de 5 milhões, porque para atingir os 50 milhões do estado,
porque nós não tínhamos, porque alguns municípios estão com problema do CADIM, enfim. Então, se gerou esse problema do passivo também em função disso. Tem passivo? Tem passivo. Quanto a qual é o valor? Não temos agora esse dado para informá-los. Mas o que a gente pode dizer é de que também tem problemas. Nós temos problemas do plano de trabalho não ser bem concluso, problemas da forma da estruturação do plano de trabalho, mal feitos, bem feitos, com problemas em algumas informações. Também temos problemas de que algumas prefeituras estão no CADIM. Enfim, tem uma série de questões, né? E voltando a essa questão da consulta e de como é que se estrutura isso, por que a saúde não ficou, por exemplo, esse ano? Porque a Assembleia do CORE de Produção definiu de que o valor era pequeno para você colocar, por exemplo, num hospital que não precisa de equipamentos mais, por exemplo. Ele precisa, na verdade, de gestão. Ele precisa de pagamentos das suas contas, né? E que esse dinheiro não é. Esse dinheiro não é para isso, né? Esse dinheiro é para investimento. Investimento em compra e melhorias das condições dos espaços de dentro do hospital. De equipamentos, né? Para os blocos cirúrgicos. Né? Reformas também. Reformas, isso. Então, como aconteceu? Em 2015, que de 2016 já está sendo pago, pela informação que a gente tem do governo, o Hospital de Caridade de Carazinho vai receber R$190 mil, o Hospital Cristo Redentor de Marau mais 190 e o Hospital da Cidade aqui de Passo Fundo 190. Só que tem um critério, o critério é acima de 50 leitos. Nós temos hospitais micro-regionais que não têm 50 leitos. E é claro, daí você vai para uma assembleia e diz assim, tá, mas nós vamos ter R$400 mil de 1,5 milhão, né, que vai ir de novo para os mesmos hospitais e que eles não querem mais equipamentos, ou não havia necessidade de equipamentos, ou não há necessidade de reforma. Né. Então, por isso a saúde teria Por isso, sido... no caso do CORE de Produção, porque teve alguns conselhos que a Assembleia deliberou, não, queríamos saúde, outros não. E a diretoria do CORE de Produção, ela não pode interferir, né, no coletivo e na decisão dos presidentes de comuns e dos outros atores que fazem parte da Assembleia. Joia. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós retornamos então falando sobre a consulta popular e outras atividades do Conselho de Desenvolvimento da Região da Produção. É um minutinho só. O programa Câmara Entrevista está de volta e nesta noite eu estou recebendo a presidente do CORE de Produção, Munira Awad. A gente falou então um pouquinho sobre o trabalho do grupo no bloco anterior e também sobre a consulta popular e agora a gente vai dar sequência a esse debate, Munira, porque apesar da crise, o governo do estado está repassando então o orçamento, a verba que seria destinada à consulta popular, por exemplo, na votação do ano passado, que compreendia o orçamento estadual de 2016, já está tudo ok? Olha, pelas informações que a gente tem do governo do estado, a gente tem uma relação muito próxima com a Secretaria de Planejamento, que é lá que está endereçado a consulta popular e todas as ações de desenvolvimento, né, do estado do Rio Grande do Sul. E, na verdade, houve assinatura de 300 projetos já, né, em várias áreas. E ontem até a gente recebeu da coordenadoria, da 7ª Coordenadoria de Educação, que na compra de equipamentos na área da educação já está sendo liberado também um valor significativo e também acho que não é nem só de 2015 para 2016, tem alguma coisa de 2014 também. Alguns resíduos. Alguns resíduos. A gente sabe a situação financeira do Estado, né? Estamos cientes disso, mas o que é interessante é de que o que a gente tem ouvido desse governo, é que não haverá passivo. E a gente espera que não haja, né? Porque a consulta popular, ela teve alguns picos, né? As pessoas iriam, e daí aquela história da segurança, eu sempre brinco, né? Que, na verdade, a segurança e a saúde sempre chamou muito, né? A consulta. O que eu acho que todas as áreas deveriam se chamar, né? Porque não só segurança, educação, nós temos demandas no meio ambiente, a gente tem demanda na área da agricultura, familiar principalmente, que precisa ser votada. Nós precisamos, né, movimentar algumas ações para o pequeno agricultor.
E às vezes a gente sente que nós não conseguimos atingir a votação expressiva em função de que não existe, a gente não sabe quantificar se isso tem a ver com esse descrédito que se fala do passivo, ou porque esse modelo da consulta é um modelo que precisa ser ressignificado, e que a gente entende que também esse planejamento estratégico está fazendo esse movimento para que haja um novo ressignificado da consulta popular e das ações que vêm, que possam fazer o desenvolvimento, na verdade, regional, que é o papel do CORED. E o que é importante ressaltar é que a gente tem falado, até a gente tem tido reuniões com os presidentes da Funcional 9, né? A gente teve a semana passada em Carazinho, inclusive, com esses presidentes dessa região, da Funcional 9, e o que a gente entende é que tudo bem, a carteira de projetos, ela vai acontecer, né? Porque a gente está trabalhando com a comunidade ou com os formadores de opinião da comunidade, com os atores que podem estar nos ajudando nessas assembleias municipais que a gente já fez. Nós vamos fazer uma oitiva agora com temas, né, na área da segurança, na área da saúde, na área da violência contra a mulher, na área da educação, na área do agronegócio. Mas o que é importante é que a gente também não deixe... Porque o que acontece? Os municípios, principalmente até 10 mil habitantes, eles entendem e acham que é necessário, nós também entendemos assim, de que aquele valor, por menor que seja, vamos dar um exemplo, o valor das estradas vicinais que está locado na Secretaria de Cultura nesse ano, que foi a consulta popular, agora aconteceu dia 5, 6 e 7 de julho. As estradas vicinais, dentro do caderno de diretrizes, tem um valor de, no mínimo, 50 mil reais. Quando a gente for fazer o rateio, porque como a gente determinou pela Assembleia que seriam 3 programas, esses programas ficaram dentro da área da educação, dentro da área da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Minas e Energia. E da Secretaria da Agricultura também, SDR, enfim. Foi determinado que se escolheria 3 programas. Então, o que foi que a Assembleia decidiu? Que do valor de R$1,5 milhão, R$1.536.000, R$146, seria dividido da seguinte forma: o mais votado receberia 40% desse valor de R$1,5 milhão, o segundo e o terceiro mais votado com 30% desse valor. As estradas vicinais, 14 municípios pediram estradas vicinais. Se nós dividíssemos, e o que nós fizemos, acordado no coletivo da Assembleia e dos presidentes de Comudes, ficaria em torno de 43 mil e alguma coisa para os municípios. A Secretaria de Agricultura disse, não, no caderno de diretrizes tem 50. O que a gente fez? A gente trouxe para uma reunião com os presidentes de Comudes e decidimos e solicitamos com os prefeitos que cada prefeito, e aí vem um alô aos candidatos aí, né, que estão concorrendo e que assumem a gestão em 2017, que os prefeitos atuais já assinaram uma declaração, porque foi uma exigência da Secretaria de Agricultura, que aquele valor de 6 mil que faltaria, né, é a contrapartida do município para as estradas vicinais. 50 mil é muito pouco? É muito pouco, mas para os municípios que precisam fazer algumas melhorias nas estradas vicinais, ele é bastante. Munira, então, desses 10 programas que estavam para votação na cédula deste ano, que vão ser contempladas então no orçamento de 2017, estradas vicinais foi um dos mais votado. Em segundo lugar, com 9 municípios, a formação continuada dos professores da educação básica. E o terceiro, que foi 2 municípios na área da ciência e tecnologia, é para as áreas industriais, né? É para melhorias, né, das condições dos distritos industriais. Ficou Carazinho e Nova Alvorada. Quer dizer, um município de porte grande e um de pequeno, de menos que 10 mil habitantes, né, tem 2 mil e poucos. Você falava do planejamento estratégico, então, que está sendo desenvolvido desde maio, mas tem um prazo para ele ser concluído? Sim. Como é que tá isso? Sim, na verdade existe um convênio, né? Um convênio que o Fórum assinou com a Secretaria de Planejamento e Mobilidade, que nós vamos ter que entregar o último produto, que é o produto 3, a gente entrega no mês de novembro e dezembro. Quer dizer, são 8 meses de planejamento estratégico. Né? E que daí vai resultar esse planejamento nessa tal carteira de projetos, que confesso que a gente está muito ansiosa para entender um pouquinho. A gente já tem um extrato um pouquinho dos municípios, porque é uma dificuldade de você assim, sair do teu local e ir para o maior, né?
O que o município de Ernestina, de Pontão, de Mato Castelhano enxerga junto com Passo Fundo, porque são municípios lindeiros, né? De Passo Fundo, no caso. Mas está acontecendo, as pessoas estão sendo provocadas, as pessoas estão sendo... A gente procura fazer esse trabalho por meio de uma matriz fofa, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que é feito um cruzamento dessas informações, e daí depois a gente vai fazer essa carteira de projetos. E quem está assistindo, então, o Câmara Entrevista hoje em casa, quer participar das reuniões do CORED, quer participar, então, desse planejamento estratégico, é possível? Aonde que acontece? De quanto em quanto tempo essas assembleias acontecem? Olha, na verdade, as assembleias municipais já ocorreram, a gente já está com o primeiro produto a gente está entregando, inclusive essa semana em Porto Alegre. Também vamos ter as oitivas agora, que são ações com temas direcionados na área da saúde, da segurança, da violência contra a mulher, da educação, agronegócio. E é evidente, né, para nós é fundamental, na verdade, a participação da comunidade. A gente tem tido dificuldades da participação, principalmente aqui em Passo Fundo. A gente sente essa dificuldade e aqui é o momento a gente pedir para a comunidade que a gente não pode se omitir. Quando a gente se omite, a gente está dizendo, deixa que a coisa, né, aconteça, depois a gente não tem como criticar. Agora, se a gente participa, a gente tem o empoderamento de criticar. Né? Então, e de dizer, não é assim. Então, aonde que elas acontecem, de quanto em quanto tempo? Na verdade, agora essas oitivas, a gente vai acontecer, a princípio, em 4 municípios, e Passo Fundo vai acontecer nos próximos 20 dias. Próximos 30 dias vai acontecer, e provavelmente será ou na Universidade de Passo Fundo, num dos nossos auditórios lá, ou até na Câmara de Vereadores aqui, né? Nós temos usado esses 2 espaços. Nas assembleias municipais, no primeiro momento a gente usou, inclusive, o espaço da Câmara de Vereadores, e no segundo momento a gente usou o espaço da universidade. Então tem que ficar atento aí às próximas informações, quem tiver interesse de participar de mais esse debate. Munira, você fala então da Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo também é parceiro do CORED, como foi mencionado no bloco anterior, e uma das ações que a gente pode mencionar é com relação às rodovias, sim, 285 e 153. Fala um pouquinho mais sobre essa iniciativa, essa junção dos poderes, né? Foi muito importante esse movimento, na verdade, nós fomos procurados em dado momento por alguns prefeitos. Na verdade, o que aconteceu? Alguns prefeitos foram até o reitor da universidade, pedindo, porque eu também sou da universidade, estou no CORED, né, como presidente nesse momento, mas pertenço à Universidade de Passo Fundo, e o reitor, professor José Carlos, foi procurado por alguns prefeitos, solicitando que a universidade também fizesse esse movimento, junto com os COREDs, para resgatar, na verdade, essa questão da pavimentação, da conclusão da obra da 153, que há mais de 50 anos, se você buscar um mapa 50 anos atrás, o mapa mostra asfaltado. E, de fato, faltam 68,4 quilômetros entre Passo Fundo e Erechim. Então, o professor José Carlos prontamente entendeu que a universidade é comunitária e, evidentemente, passa por esse desenvolvimento regional e é fundamental para nós que isso aconteça. Então, foi formado um comitê, né? Nós, na verdade, historicamente, a gente já teve um fórum, o primeiro fórum do desenvolvimento regional, que aconteceu em novembro do ano passado. Depois teve outras ações da universidade, buscando também essa questão das BRs e da infraestrutura, na verdade, né? O que é importante, porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente fala em saúde, fala em educação, sem infraestrutura, como é que você faz? Como é que você faz? Eu sempre tenho dito assim, como é que você tira um paciente de um município que tem problema? Tem problema que a estrada está em péssimas condições, como a gente tem visto aqui, né? Principalmente na nossa região. Então, daí a gente assumiu a responsabilidade, o CORED de Produção, o CORED Norte, que a sede é em Erechim, juntamente com os prefeitos dos municípios do corredor da 153, desses 68 quilômetros, mais a universidade, mais a área de transporte, o setor de transporte. Assumimos, então, essa responsabilidade de fazer uma ação pública. Essa ação pública, e daí vem os gestores do Legislativo, vem os vereadores, né, que tem uma ação também aqui em relação a 285, que é Passo Fundo, Carazinho, né? Então, a gente uniu essas forças para fazer uma ação pública que aconteceu há 2 meses atrás. Nós tivemos o mote nosso foi a Expo Direto também, a gente conseguiu lá fazer um bom número de coleta de assinaturas.
Esse material já está todo impresso, já está todo encadernado, para que a gente vai ter outras ações agora, outros desdobramentos dessa ação, que a gente vai procurar, vamos entregar para o DENIT essa ação pública, com todas as mais de 20 mil assinaturas, deu 18 volumes. A gente gostaria que fosse muito mais, mas o meu reitor, o professor José Carlos, sempre diz assim, não importa a qualidade, né, importa a quantidade, né? Importa a quantidade, bota a qualidade, na verdade, do produto, né? E a gente vai entregar, então, para os ministros do transporte, né? Já fizemos algumas ações com as lideranças da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado. Também já teve aqui na Logistec, no final do ano passado, também tivemos os senadores daqui do Rio Grande do Sul, os deputados se manifestando a favor e junto conosco, né, assinando de que não é possível mais nós permanecermos com uma BR que é o escoamento da nossa produção, né, 68 quilômetros, que vai nos livrar esse gargalo da 285 aqui, né, que a gente não consegue, é muito difícil, em todos os momentos do dia, nós temos o transporte, né, de cargas pesadas, é complicado. Então, se nós conseguir desviar para 153, mas é evidentemente que as empresas de transporte de carga pesada, eles não conseguem entrar nessa 153 se não tiver essa conclusão, porque no dia de chuva tem muitos problemas, né? A gente teve muitos problemas, inclusive acidentes, com morte ali. Então, essa é mais uma ação dos Coredes, não é só do Cored Produção, é do Cored Norte, entre outras ações que a gente tem desenvolvido. Mas o retorno que a gente traz para a comunidade, que é essa ação pública, é mais uma ação junto com a Universidade de Passo Fundo e com os conselhos, para que a gente, de uma vez por todas, que a gente consiga, na verdade, essa conclusão da obra, que tem 2 momentos agora, Paulo. O primeiro é a gente entregando essa documentação para as representatividades que são importantes no país, né, para que possam startar 2 movimentos. Primeiro, a elaboração do edital para ressignificar ou melhorar o projeto dessa BR. O que é importante é que essa BR é a conclusão, porque o DENIT veio aqui por 2 vezes, o superintendente do DENIT esteve conosco no fórum que a gente teve do desenvolvimento regional em outubro do ano passado. Agora, nesse mês de julho, 25 de julho, se não me falha a memória, a gente teve em Erechim, no mesmo momento o superintendente veio de novo e apresentou o estudo de viabilidade técnica ambiental que está aprovado no DENIT. Aqui não tem mais nada para ser feito. Aqui no estado o DENIT aprovou a 153 e a 285 também. Agora realmente é um movimento mais político, né? De que a gente possa fazer essas entregas. E nós estamos muito confiantes, o professor José Carlos está muito confiante. Mas a expectativa agora é mais animadora, é né? bem animadora, né? Do que quando começou todo esse processo, toda essa ação pública. Exato. A gente espera que agora realmente aconteça. E a gente tem esperança que sim. Unira, para a gente encerrar o Câmara Entrevista de hoje, algo mais a acrescentar sobre a consulta popular, sobre essa iniciativa, essa ação pública ou algum outro trabalho, então, do Cored, para a gente encerrar? A importância, né, do Cored é que as pessoas entendam que esse conselho é um conselho que trabalha para o desenvolvimento regional, mas as demandas precisam chegar no conselho também. A gente tem dito muito que, às vezes, as pessoas fazem ações isoladas e depois a gente tem que cobrar do governo. E a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Mas o que é importante que a comunidade perceba, identifique, que o Conselho é um dos órgãos que a gente tem que provocar, tem que levar as demandas para lá. A gente, por exemplo, tem aqui em Passo Fundo mesmo, tem uma demanda que está aí já há algum tempo em passivo, que é a indústria da reciclagem do PET, né? Que a Agenda 21, liderada pelo Ademar, tem lutado muito com isso. E a gente está enxergando uma luz nesse túnel aí, né? E tem outras tantas ações que a gente pode desenvolver junto com os sindicatos, junto com o Poder Executivo, junto com o Legislativo, porque não há mais como a gente fazer ações isoladas. E o Conselho, que tem todos esses atores, consegue fazer um trabalho coletivo. E o maior legado desses conselhos, nesses 25 anos, é sempre estar atuando com parcerias no coletivo. O Cored é esse conselho que
pode estar dialogando com diferentes atores, pensando sempre nas questões de qualidade de vida do cidadão, do munícipe, e também pensando num desenvolvimento com qualidade, socialmente econômico e sustentável. Esse é o projeto, esse é o objetivo maior do Conselho de Desenvolvimento Regional. Só um telefone, então, de contato para outras informações? 3327-0049. 3327-0049. Então, nesta noite, eu conversei com a Munira Awad, que ela é a presidente do CORED da região da produção. A gente conheceu um pouquinho mais, então, do que compete a esse conselho. Ficamos por dentro da consulta popular, do planejamento estratégico, que logo, logo a gente vai estar colhendo os resultados. Munira, obrigada pelas informações. Uma ótima noite a ti. Obrigada, Paula. Obrigada também a você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Nós retornamos na próxima semana com outro convidado. Até lá!